estejam todas bem. Hoje eu queria começar com vocês cantando uma música. Quem conhece a música que Deus fez? Quem conhece? Quem não conhece vai aprender então. Ela é muito bacana. Ela é assim, ó. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Agora a gente vai cantar outro pedacinho com outra parte da criação. E eu queria que você cantasse junto comigo, tá bom? Quem fez o lindo sol, o lindo sol, o lindo sol? Quem fez o lindo sol? Deus, nosso Pai. Agora nós vamos cantar a parte mais importante da criação. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Aleluia! Dá um aplauso aí bem forte, bem bonito para Jesus. Glória a Deus! Crianças, na semana passada nós falamos sobre o pecado. Muitas vezes nós pecamos, nós fazemos coisas feias que entristecem o coração de Deus, que são chamados de pecado. E sabe de uma coisa? Muitas vezes também nós colocamos a culpa do nosso pecado em outras pessoas. Então, como Adão colocou a culpa em Eva, Eva colocou a culpa na serpente e ninguém queria assumir a sua responsabilidade, não é verdade? Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus, desde o início, Ele tinha um plano perfeito, um plano maravilhoso. Quando tudo começou, Deus criou todas as coisas. Deus criou o mundo, o universo, criou a terra e colocou todas as coisas à disposição dos seres humanos. Deus fez o primeiro casal, lembra? Que nós vimos na semana passada, Adão e Eva. Como é o nome do primeiro homem? Adão. Como é o nome da primeira mulher? Eva. E eles viveram um bom tempo no jardim do Éden, no paraíso, aproveitando tudo que Deus tinha feito para eles. Mas Deus pôs uma regra: de todas as árvores que haviam naquele jardim, eles não poderiam tocar nem comer em apenas uma delas, da árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. É claro, crianças, no mundo tudo tem regras. Nós temos regras dentro da escola, nós temos regras dentro da nossa casa, nós temos regras no supermercado, nós temos regras dentro da igreja, nós temos as regras de trânsito. Em todo lugar existem regras. Deus criou as regras para conduzir as coisas de uma maneira ordenada. E Ele criou uma regra ali naquele paraíso, dando ordem para que o homem e a mulher, Adão e Eva, não tocassem, não comessem do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Mas eles desobedeceram essa regra. Claro que a serpente astuta veio, conversou, enganou Eva, mas ela caiu no engano e ela pegou do fruto e comeu. Ela pecou e ainda deu para Adão, lembra? Os dois comeram. E o que aconteceu?
porque eles desobedeceram. O pecado entrou no mundo. Sim, no mundo não tinha tristeza, não tinha cansaço, não tinha dor, não tinha morte, mas quando Adão e Eva pecaram, desobedecendo a Deus, o pecado entrou no mundo e trouxe consequências muito ruins. Crianças, toda vez que nós pecamos, o pecado traz consequências ruins para a nossa vida. Sabe? Quando nós contamos uma mentira para a gente escapar de uma bronca, escapar de uma palmada, escapar de um castigo, aquela mentira vai trazer uma consequência ruim. E além disso, o pecado entristece muito o coração de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Mas enfim, quando eles comeram do fruto, desobedeceram a regra que Deus tinha colocado, eles pecaram e o pecado alcançou todo mundo, toda a humanidade. Os filhos de Adão e Eva já não tinham mais aquela comunhão com Deus. Mas lembre-se de uma coisa, Deus sempre tinha um plano perfeito. E qual era o plano de Deus? Deus enviou o seu Filho único para vir aqui na terra para morrer e pagar o preço da desobediência e do pecado que o primeiro homem e a primeira mulher trouxeram. Quando eles pecaram, e o pecado entrou no coração das pessoas, a Bíblia diz que todos pecaram, porque o pecado entrou no mundo por causa da desobediência de Adão e Eva. E aí, sabe o que acontece, crianças? O coração da gente, por causa do pecado, ele fica sujo, ele fica manchado. Ele fica feio, fedorento, né? E aí acontece que Deus, ele tinha um plano e o seu plano era e sempre será perfeito. Qual foi o plano de Deus para tirar o pecado do nosso coração e tirar o pecado do mundo? Era enviar o seu Filho único para vir na terra e morrer, pagar o preço da desobediência e do pecado. E sabem o que acontece quando Jesus vem e derrama o seu sangue, traz vida novamente para nós? Ele limpa o nosso coração e ele fica limpinho de novo. Ele fica branquinho de novo. Então nós podemos novamente voltar a ter comunhão com Deus, voltar a ficar perto de Deus novamente, porque todas as vezes que nós pecamos, o nosso coração fica sujo do pecado e nós ficamos afastados de Deus. E todas as vezes que nós nos arrependemos, pedimos perdão e recebemos o perdão que Jesus trouxe para nós, dando a sua vida, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão maravilhosa que Ele deu o seu Filho único para morrer por nós, pelos nossos pecados. E todos aqueles, se eu e você acreditamos nele, nós não iremos morrer a morte eterna, mas nós iremos viver. Eu quero viver para sempre. E você? Sabe o que nós precisamos fazer? Abrir o nosso coração, entregar o nosso coração para Jesus morar para sempre. E Ele vai limpar o nosso coração de toda sujeira, de toda desobediência, de toda mentira, de todo pecado, de toda falsidade.
se você já falou mal de um coleguinha, se você já pensou mal do papai e da mamãe, se você já os desobedeceu, se você falou que ia fazer uma coisa e não fez, ou se você fez o contrário, você falou que não ia fazer, mas você fez. E por aí vai inúmeras coisas que são pecados. O nosso coração que estava sujo pode ficar completamente limpinho, porque Jesus pagou o preço. Ele veio aqui e morreu para que nós tivéssemos o perdão e pudéssemos ficar próximos de Deus novamente. Então, foi isso que Deus fez. Esse é o plano perfeito de Deus para nós. Deixa eu mostrar algo aqui. Este copo representa você e eu. Deixa eu arrumar aqui. Este outro aqui representa o pecado. E este representa Jesus. Sabe o que acontece? Crianças, toda vez que nós pecamos, o pecado vai sujando. Vou virar para vocês poderem ver o que acontece, tá bom? O pecado vai sujando a nossa vida. Aí você conta uma mentira, mais um pouco. Aí você desobedece seu pai, a sua mãe, mais um pouco de sujeira. Aí você passa o dia inteirinho e não fala com Deus, não ora, não lê a Bíblia. O seu coração vai se enchendo de coisas ruins. Você passa o dia todinho vendo internet, vendo coisas feias na internet, na televisão. O pecado vai entrando no seu coração. E é isso que o pecado faz conosco. Às vezes você falou mal de um coleguinha, de uma coleguinha, pelas costas, mais um pouco do pecado. E é isso que o pecado faz com a gente. Ele nos enche de coisas ruins e quando a gente vê, ó, o coração está completamente tomado e sujo pelo pecado. Mas o plano perfeito de Deus foi mandar Jesus, seu Filho único, para vir na terra, perdoar os nossos pecados e morrer. Sabia? O salário do pecado é a morte. Nós teríamos que morrer por causa do pecado, mas Jesus veio aqui e morreu na cruz por mim e por você. E por isso nós podemos viver. E sabe o que acontece quando nós damos o nosso coração para Jesus morar? É isso que ele vai fazendo, ó. Quando você ora, quando você lê Bíblia, quando você vai à igreja, quando você peca, tá lá, comete o pecado, sujou, mas você pede perdão a Jesus e ele vem e perdoa o seu pecado. É isso que ele faz na sua vida e na minha vida. Ele nos limpa, ele nos lava, ele tira o pecado da nossa vida e faz o nosso coração ficar limpinho para a gente poder um dia ir morar no céu com ele. Então, crianças, nunca se esqueçam disso. Para nós ficarmos perto de Deus novamente, nós precisamos de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus nos leva ao Pai, Jesus nos leva a Deus. O sangue de Jesus que foi derramado, que lava o nosso coração, também faz com que nós possamos nos aproximar e viver perto de Deus novamente. Lembra que Adão e Eva conversavam com Deus todos os dias? E quando eles pecaram, eles se esconderam?
o pecado nos faz esconder de Deus. Mas Jesus, que nos trouxe vida, perdão e vida abundante, vida nova, e nos livrou da morte eterna, Ele nos faz de novo ficar pertinho de Deus Pai, o nosso Criador. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você entenda nesse dia que Deus sempre teve um plano perfeito para nos colocar de novo para viver pertinho dele. E lembre-se, Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Ele não vai te deixar sozinho, Ele não vai te deixar sofrendo. Faz o seguinte, quando você sentir tristeza no coração, quando você sentir algo ruim, quando você pecar e sentir que você ficou afastado, tá com vergonha, tá com culpa, tá com medo de se aproximar de Deus, não tenha medo. Dobre os seus joelhos, peça perdão de coração, de verdade, porque o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz, Ele vai tornar o seu coração limpinho de novo e você vai poder novamente estar perto de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e toda a sua família. Vamos orar? Todo mundo lá em posição de oração. 1, 2, 3. Posição de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos de todo o nosso coração, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor aceitou o plano que Deus Pai tinha para o mundo, enviando o Senhor para vir aqui na terra, para pagar o preço do pecado e da desobediência dos homens. Obrigada, Jesus, porque o Senhor já pagou o preço dos nossos pecados. E nós agora, nessa hora, queremos entregar nossas vidas, nossos corações, nossas famílias e dizer que queremos que o Senhor venha morar no nosso coração para sempre. Muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada porque o Senhor está conosco todos os dias, para todos sempre. Em nome de Jesus, amém! Graças a Deus, beijo no seu coração, até a próxima, tchau!